Você acorda num dia e descobre que foi escolhido pelos deuses para ser o próximo salvador de um outro, mas ao chegar lá é rejeitado, humilhado, pisoteado e expulso por um fato peculiar. Você simplesmente é feio demais. Imagine que mesmo após essa traição, você decide não só sobreviver, mas criar uma sociedade inteira do zero, com base nas suas próprias regras, nas suas próprias ideias e, claro, nos seus próprios interesses. Essa é a história de Makoto Mizumi, que é um herói de Isekai totalmente diferente daqueles arquétipos que nós estamos acostumados. Sim, ele tem poderes além do normal, mas ele é feio, desengonçado e ele não tem pretensão nenhuma de ser o herói que nós estamos acostumados a ver em outras obras de Isekai. Hoje, nós vamos percorrer toda a ideologia que está por trás desse carismático personagem. Então, fica comigo e bora pra análise. E me diz aí, o que você faria se você fosse rejeitado por uma deusa por ser feio? Aceitaria numa boa ou buscaria vingança? Deixa aí nos comentários. Desde que ele foi rejeitado pela deusa no Novo Mundo, Makoto é forçado a crescer fora do sistema tradicional. Ele não recebe uma bênção divina, nem um reino para comandar ou coisa do tipo, como tantos outros protagonistas de Isekai. Ele começa do zero, e por isso sua mentalidade se molda à base de um princípio simples: ninguém me dará nada, então tudo que eu tiver será conquistado com meu próprio esforço. E isso é muito bacana, porque ele começa a descobrir aos poucos os poderes que ele tem e aqueles que ele tem dificuldade, como por exemplo aquela cena que ele dá uma voadora naquele lobo de duas cabeças. Ele se surpreende com o tamanho da força que ele tem. Ele também recebe um poder até então desconhecido do governante da noite, de Tsukuyomi, no qual ele chama de Kai, que consiste em ele manipular uma área ao seu redor sem que percebam. Já no primeiro episódio, ele conhece o dragão Shin, no qual, após uma grande luta, esse poderoso dragão reconhece uma superioridade enorme dentro de Makoto. E após se revelar fêmea, ela firma um pacto com seu novo mestre e toma a forma humana. Esse dragão posteriormente recebe o nome de Tomoi. Após o pacto, Tomoi revela que existe um subespaço, que seria um universo particular dela, algo à parte, que não faz parte daquele mundo e nem de um outro, e que lá a própria deusa que rejeitou Makoto não poderia encontrar ele. Mas ao chegar lá ela se surpreende, porque aquele subespaço sempre foi frio e escuro, e agora, devido ao pacto, ele está bonito e com uma rica vegetação. E aqui vai uma pergunta: o que você que está me assistindo aí faria com um universo à parte do nosso, onde só você poderia entrar e sair? Eu já te falo de cara, faria um paraíso para otakus, colocaria muitos games lá dentro para eu poder ficar jogando eternamente. E é exatamente aqui que a gente começa a nossa matéria-prima para ler a visão política de Makoto. O subespaço é onde as oportunidades começam a surgir e o nosso querido Makoto começa a revelar um pouco da sua visão de mundo. O primeiro evento interessante que ocorre é quando o Makoto vai para uma missão na cidade dos humanos e descobre que eles adoram uma fruta até então desconhecida nesse novo mundo, o Kaki, que inclusive só tem no subespaço, devido ao pacto de Tomoi com Makoto, porque sim, o subespaço é parte das lembranças que Makoto tem do outro mundo, então muitas das coisas que são do mundo real, vamos colocar assim, começam a nascer e crescer no subespaço. E o caqui, o tomate, algumas frutas que são comuns no nosso mundo só crescem no subespaço, então é desconhecido para aquele novo mundo onde ele habita agora. E aqui nós temos a primeira dica sobre a visão de Makoto. Ele enxerga a oportunidade de maneira criativa e ele começa a colocá-la em circulação na cidade dos humanos. E aqui temos nossa primeira visão sobre Makoto. Ele enxerga essa oportunidade de maneira criativa e ele começa a colocá-la em circulação na cidade dos humanos. Isso mostra que Makoto sabe enxergar e aproveitar as oportunidades de forma lucrativa. O segundo grande evento que acontece é aquele que você se inscreveu aqui no canal e deixou seu like. Sério mesmo, isso ajuda demais o canal a crescer e não te custa nada, é de graça. Clica aí, pô. Aqui você não vai ter análises superficiais. Veja nos comentários dos vídeos anteriores a galera inteligente que a gente está juntando aqui. Vai ser uma honra ter você na nossa comunidade de otakus intelectuais. Vou esperar até 2 segundinhos aí antes de continuar para dar tempo de você se inscrever e deixar o seu like. Foi. Voltando, o segundo evento é quando
outros povos começam a se juntar ao subespaço e começamos a perceber que Makoto não enxerga aquilo como um reino, uma cidade ou coisa do tipo. Vemos que ele enxerga aquilo como um terreno para ser alugado. Ele parece com um CEO de uma startup promissora. E calma, eu sei que você pode estar estranhando esse termo, mas eu vou explicar e vou dar a base para esse argumento, ok? Vejamos aqui os orcs, por exemplo. O negócio que o Makoto faz com eles é simples. Vocês moram aqui, mas ao invés de vocês me pagarem aluguel em dinheiro, em ouro, vocês cuidam das nossas construções. Anões, ao invés de vocês me pagarem uma mensalidade ou arrendamento, me fabrique armas. E assim por diante. Ele vai fazendo isso com todas as espécies que querem morar lá dentro do subespaço. O sustento do subespaço começa a vir das relações com o mundo exterior, quando eles vão vender mercadorias exclusivas do subespaço para o restante do mundo. Outro fato é que Makoto surpreende a todos os amantes de Izekais ao querer se juntar à guilda dos mercadores e não a dos aventureiros. Porque, sério, quando você começa a assistir, tá na cara. Ele é poderoso, ele vai se juntar à guilda dos aventureiros e enfrentar monstros assim absurdamente poderosos, né? Mas o garoto só quer saber de abrir sua loja, empreender e fazer negócios. E então ele começa a agir como um headhunter, um recrutador. Ele sai recrutando colaboradores que vão ajudar em seu empreendimento e vai até fazendo favores baseados em interesses futuros, como quando ele ajuda as filhas e a esposa amaldiçoada de um grande comerciante e após isso ele vai lá cobrar esse favor procurando um local para alugar e poder abrir a sua primeira loja. O subespaço, galera, parece mais uma empresa do que um reino. Lá dentro tem pesquisa e desenvolvimento, tem planejamento voltado para lucro, tem sistema de produção, hierarquia baseada em gerência e departamentos. A Tomoe e a Mio, em muitos trechos do anime, elas parecem mais vice-presidentes de uma companhia do que generais de guerra. Elas são poderosas? Sim, o Makoto também é mega poderoso, se duvidar é o mais poderoso do anime. Mas assim, baseado no mundo em que eles vivem, é realmente necessário eles se defenderem muitas vezes, entrar em brigas e luta, mas assim, lutadores e guerreiros também podem ser empreendedores, e esse é o caso do Makoto. E aqui vai uma outra pergunta aí, no lugar do Makoto, você faria do subespaço um reino, uma cidade, ou você faria exatamente o que ele fez? Ou não faria nada? Deixa aí nos comentários, quero ouvir sua opinião. Nesse ponto do vídeo, eu acredito que você já deve ter percebido que, diferente dos outros personagens analisados aqui no canal, o Makoto ele é de longe o mais fácil de se encaixar. O Makoto é um puro, legítimo e irrefutavelmente um capitalista, galera. Capitalista com C maiúsculo. E digo mais, ele tem um grande talento empreendedor e com uma visão liberal. O Makoto acredita sim em estado mínimo. E aqui vai um ponto de atenção para você que está me assistindo. Estado mínimo é diferente de ausência de estado. O Zahir, que nós já analisamos aqui, inclusive você pode ver no card que está aparecendo aqui no canto, tá? E pode clicar, tá, galera? Vocês não vão sair do vídeo, não. Ele vai ficar te esperando depois do vídeo acabar. Voltando aqui, o Zahir era de extrema direita mesmo. Ele era um anarquista, ele defendia a ausência total do Estado e queria mergulhar o universo Avatar no caos total. O Makoto não. O Makoto ele tem uma visão liberal, onde ele quer um Estado mínimo, mas não a ausência dele. A prova disso é que no anime o próprio subespaço tem suas regras, mas elas não são tão rígidas a ponto de prender as pessoas a um só tipo de atividade ou pensamento forçado. Makoto, apesar de se opor a algumas instituições, ele sempre as respeita, como quando foi confrontado pelo líder da guilda mercantil, por exemplo. Eles se desentenderam, sim, ele ficou bravo, ficou revoltado, mas em nenhum momento ele utilizou seu poder, que inclusive é equivalente a de um deus, para intimidar ou impor a sua vontade. O que a gente sabe que ele ia conseguir com uma facilidade assim absurda. Pelo contrário, ele começou a bolar planos para conseguir contornar a situação dentro das regras da guilda dos mercadores. E aqui vai uma pergunta honesta e até filosófica para você que está me assistindo aqui. Se você tivesse esse poder equivalente a um deus, você, nessa mesma situação, você usaria ele para impor a sua vontade para o arrogante chefe da guilda ou você agiria dentro das regras como o Makoto fez? Uma outra situação, voltando ao assunto principal aqui, é que quando o anão ancião chega para querer trazer o seu povo para o subespaço, pelo Makoto, ele diria um sim imediato, sem pensar duas vezes. Mas a Tomoe, ela intervém e diz que teriam que fabricar armas e futuramente pagar impostos. Sim, futuramente.
gratuitamente. Isso significa que no momento atual nem imposto é cobrado no subespaço, porque ele é um liberal de verdade. E vocês que assistiram o anime sabem, absolutamente tudo que o Makoto faz tem um foco: negócios. Ele ajuda a cidade pensando em expansão da sua loja. Ele flerta uma negociação com o Rei dos Demônios pensando em negociar no território deles também. Utiliza a guilda dos aventureiros para conseguir produtos únicos e expandir seu estoque. E além disso, fecha parcerias incríveis com várias espécies pensando em acordos que irão beneficiar os dois lados. Resumindo, o Makoto ele é um capitalista liberal sim, ele é um talentosíssimo empreendedor que merece toda a fortuna que ele está acumulando na sua trajetória aí na Guilda dos Aventureiros. Mas... e aqui vem o mas. Eu consigo perceber que o Makoto tem um grande potencial para se tornar metacapitalista. E isso precisa ser visto com muito cuidado, pois o desfecho da segunda temporada agora, pessoal, parece que tudo está se encaminhando para isso. Como todos sabem, não existe um sistema perfeito. O capitalismo também tem seus problemas. E um deles são os metas capitalistas. Para quem não sabe, os metacapitalistas o metacapitalismo em si, ele é um poder econômico, né? Ele é uma filosofia onde o poder econômico e o poder político estão intimamente ligados. Aí o que acontece? Os bilionários, eles influenciam a política e começam a se beneficiar de forma injusta pelo Estado. Nós brasileiros temos exemplos de sobra de grandes escândalos de empresas se beneficiando com esse envolvimento estranho com a política, né? Metacapitalistas utilizam desses mecanismos de influência para burlar leis e fazer coisas inescrupulosas com a certeza da impunidade. Então fica aí o ponto de atenção para o nosso herói Makoto Mizumi, pois em alguns momentos que eu percebi ali no anime, tanto na universidade e até mesmo na guilda, ele já recebeu alguns privilégios que seriam considerados imorais se fossem feitos por pessoas comuns, mas devido a ele ser o dono da grande empresa mercantil Kuzonoha, as pessoas passaram pano para as ações dele e fizeram vista grossa. E se você chegou até aqui, você faz parte dos 11% que assistem meus vídeos até o final. Então aqui vai a pergunta que apenas os 11% vão escutar e preciso muito que você responda aqui nos comentários para me ajudar no engajamento. Na sua opinião, quais são os principais problemas do capitalismo? Você acha que existe um sistema melhor ou o capitalismo, apesar das suas falhas, é o melhor que nós temos hoje mesmo e é o que dá para trabalhar? Muito obrigado, tá, por fazer parte desses 11%. São pessoas como você que eu quero alcançar. Pessoas como você que eu faço conteúdo desse tipo. E não esquece, tá, de verificar sua inscrição no canal, deixar seu like, responder a pergunta aí nos comentários para ajudar o engajamento aqui no canal. E se você é novo, confira aí a nossa playlist. Eu tenho certeza que você vai gostar muito de principalmente contribuir nos comentários dessa galera inteligente que anda comentando aqui no meu canal, beleza? Um grande abraço e até a próxima.